Um assunto interessante, estamos tratando hoje aqui no Além da Notícia. Estamos descobrindo, imagino que você de casa também, como eu, estamos descobrindo Edith Stein. E uma coisa muito curiosa, eu conversava aqui com esses jovens professores, o professor Saulo já deu um tempinho agora, porque já está aqui o Lucas, que é historiador, que fez um trabalho sobre Edith Stein, um trabalho de conclusão do curso dele. E uma coisa que eu estou descobrindo aqui, eles hoje são todos jovens católicos. Não se conheciam, se conheceram através de Edith Stein, na universidade, se conheceram na universidade, depois se descobriram também na Igreja Católica, todos. E tem aqui, e o professor Vitor Hugo, gente, ele queria ser monge budista. E graças a Edith Stein é católico. É verdade mesmo, né, professor? Através dela, de vários santos, São José Maria Escrivá, o fundador do Opus Dei. Poxa, São Tomás de Aquino, né, quando eu descobri coisas que eu não aprendi na época que era para eu ter aprendido, né? A primeira comunhão eu quis, mas depois Deus é tão misericordioso que mostrou que existe uma coisa sólida, né? Um pensamento sólido dentro da igreja, né? Inclusive, a Edith Stein, ela pode ser vista como essa fenomenóloga fria e tudo. Mas quando você descobre os escritos místicos dela, eu fiquei muito encantado. E quando eu preparei a minha comunicação para o evento, o simpósio do ano passado, descobri poesias dela e comentários espirituais, ela falando sobre os diversos tempos litúrgicos. Aí eu trouxe esse livro para mostrar que é obra que ficou incompleta. O último livro dela? O último livro dela, porque ela depois foi deportada, né, para o Auschwitz. Para os campos de concentração e lá foi morta. E lá foi morta, né? Esse livro ela comenta com grande profundidade mística os escritos de São João da Cruz, né? Principalmente a Noite Escura da Alma. E quando falamos em pensamento místico, né, vem a ideia assim popular que é uma coisa irracional, uma coisa que um doido escreve, né? Mas os estudiosos dizem, né, o Garrigou Lagrange, né, que estava na banca do Papa João Paulo II. O Tanqueray também fala que a mística ela trata daquilo que é suprarracional, né? Não algo que está no limiar abaixo, sim acima da razão, né? Porque exige que tenha o intelecto, só que esse intelecto é iluminado pela fé. Então, nesse livro, ela comenta de uma forma esplendorosa, mas é uma pena que esteja inconcluso. Mas até dizem que esse livro ficou inconcluso e se concluiu com a doação dela, com a morte dela, que foi a cruz dela. Sim. Né? Até se comenta sobre isso. E aqui, para você que está chegando agora em nosso programa de hoje, olha, Edith Stein, que estamos falando dela, uma mulher que buscava a verdade depois de afastar-se do judaísmo, torna-se católica para ser carmelita. O nazismo fez com que seu apostolado como filósofa e conferencista se tornasse impossível. Ela entra para o Carmelo de Colônia, na Alemanha, por perseguição dos nazistas, vai para a Holanda e de lá levada para os campos de concentração, onde é martirizada. Este, portanto, é o último livro dela, que resume a sua história, e alguns historiadores gostam de fato, poeticamente dizer, o livro ficou incompleto, mas se completou com a morte dela, que foi a sua cruz em vida, não é? Bom, e a gente tem aqui agora também no nosso programa o Lucas Lima Flores, ele é historiador, o trabalho de conclusão do curso dele foi sobre Edith Stein. Lucas, boa noite, bem-vindo. Boa noite, obrigado. Tudo bem? O que você escreveu sobre Edith, por que você quis escrever sobre Edith Stein na conclusão do seu curso de História? Então, para voltar aqui só a sua introdução, que o senhor tinha falado exatamente dessa interdisciplinaridade com a filosofia e com a teologia, né? Mas a gente hoje tenta também fazer com que o pensamento de Stein também entre em outros espaços que não seja somente a filosofia, né? Mas a pedagogia também, a história. E aí foi nesse momento que eu percebi que tinha como eu, dentro da graduação, discente em História, poder produzir algo em Edith Stein. E me chamou muita atenção porque nós vemos dentro da literatura, por exemplo, o historiador Carlos Guilherme, que cria o Queijo e os Vermes para tratar de um personagem só, para tentar desenhar um imaginário que pudesse falar da modernidade. E nessa perspectiva eu também tentei criar um imaginário também, só que com Edith Stein vivenciando a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. E aí, para a gente ter essa noção de como a mulher, o que uma segunda mulher, doutora em filosofia na Alemanha, tem a contribuir para a história.
Então, foi isso que eu encontrei de Stein, né? E o título? O título aí de Stein, né, é o ano dela de nascimento, é 1891 a 1942, um contexto histórico em tempos sombrios. Eu busco exatamente esse tempo sombrio. Foi uma filósofa, outra filósofa, Hannah Arendt, que vai falar exatamente sobre esse tempo sombrio. Ela também conseguiu, né? Hannah Arendt, ela é ateia, continua ateia e foi morar nos Estados Unidos. Edith Stein não. Edith Stein, ela se converte ao catolicismo e morre ali em Auschwitz em 1942. E ali, para tratar um pouco sobre essa questão da história, eu tentei trazer um pouco da história dela, né, para falar, sobretudo, o nível político daquela época. E ela nos faz muito perceber e questionar sobre qualquer aspecto, né, social, político e da nossa contemporaneidade também. E olhando hoje para a nossa sociedade atual, em síntese, qual é a grande contribuição dela? A contribuição de Stein hoje é a busca de pessoas, né? Ela instiga as pessoas que estudam Edith Stein a procurar a verdade, né? Como já foi falado nos blocos anteriores, né? Então, buscar a verdade, não achar que tudo está somente num subjetivismo, né? Nós não podemos fazer essa ditadura, né? Como do relativismo, né? O Papa Francisco também traz isso. É importante frisar que o Papa Francisco, ele fala na cultura descartável. Ele reaproveita esse conceito de Ratzinger, né, do Papa Emérito Bento XVI. Então, o estudar Edith Stein é perceber que nós podemos também, nessa cultura descartável, ver que o ser humano, e ter empatia por ele, procurar algo, né, para que eles pudessem conhecer realmente a verdade. Então, a gente busca isso como professor, os meus colegas também, né? Buscamos isso dentro de sala de aula. Que beleza, gente. Olha, eu vou fazer agora aqui o seguinte com vocês. Já vamos trazer todas as informações sobre o simpósio internacional que acontecerá em Brasília em agosto. Mas antes agora, bem rapidinho as perguntas, respostas bem curtas. Fiquem à vontade para responder. Sou Maria. Boa noite, Maria. Ela diz, Edith Stein não foi da mesma ordem de Teresa d'Ávila? São mulheres de profunda viagem interior. Acho que encontraram Cristo mesmo. Quem responde rapidinho? Sim, elas duas são carmelitas e, de fato, Edith Stein se inspira fortemente em Teresa d'Ávila, né? A conversão dela vai ter como ponto de partida essa santa e depois como inspiração dentro do Carmelo. O Alex Cardoso, boa noite, Alex. Ele é noviço da Ordem Terceira do Carmo, em Maceió, Alagoas. Um abraço para você. Boa noite. Como Edith Stein encarava a questão da realidade mística? Acho que é o Vitor Hugo. Ela vê como algo do cotidiano, né? Porque a vida mística, como bem disse o Garrigou-Lagrange, é oração. Você está em contato com a verdade, que é Cristo. Então, a vida mística é nada mais que oração cada vez mais profunda. E no livro da vida, né, que foi o livro da conversão da Edith Stein, a Santa Teresa fala dos graus de oração, né? Então, você, com a graça de Deus, né, vai indo em graus cada vez mais profundos e você vê que é algo do cotidiano. Tem uma pergunta fantástica aqui. Se virem. Edith Stein pode ser uma resposta para os universitários que estão perdendo a fé? Sim, com certeza. Ainda que eles nem percebam como uma figura religiosa, mas justamente essa percepção de que você é alguém importante no mundo e que temos semelhantes, já muda a nossa forma de pensar. E, naturalmente, a gente vai também aprofundando, vamos assim dizer, intensificando a nossa fé. Uma coisa ligada à outra, nessa visão fenomenológica, nessa visão do todo. Está tudo ligado. Deixa eu fazer um puxadinho nessa pergunta. Sim. De fato, o jovem que chega no ambiente universitário, ele perde a fé? Ele é incitado a perder a fé? O ambiente universitário pode levar o jovem? Está acontecendo isso? Vocês constatam? Desde antes, né, no ensino médio, né, principalmente, as matérias de história, às vezes filosofia, né, que o jovem é bombardeado com Nietzsche, a história que espalha muitas calúnias com relação à Igreja Católica, né? Mas, de acordo com o apostolado de várias pessoas, na universidade pode ser um ambiente de encontro
reencontro com a fé, como foi o meu caso, né? Eu acredito que hoje em dia a gente tem dois lados, né? Embora a gente tenha essa cultura do descartável, essa visão de uma maneira mais ampla, que a universidade seria um lugar, vamos assim dizer, negativo em relação à fé, mas também é na universidade que a gente tem encontrado esses grupos de estudo, não só de filósofos, mas também de pessoas que são vinculadas à fé, e acaba que a gente vai se fortalecendo, né? Como foi o nosso caso, né? Nós nos conhecemos pela universidade, participamos de grupo de estudo, né? Não era um grupo religioso, mas a gente se encontrou dentro da universidade. Então a gente também mas vocês acham que vocês pertencem a um pequeno grupo e que a maior parte, de fato, se afasta da fé no ambiente universitário? De certa forma, somos um pequeno grupo, mas, com a graça de Deus, acredito que estejamos sendo saulos e fermento, né? Naquela massa lá. Eu espero que... Não, eu não duvido, não. A minha pergunta é simplesmente a seguinte. Muitos, ou melhor, alguns como vocês, se encontram ali a fé, mas outros, imagino a grande parte. A minha pergunta é essa. Corre esse risco de perder a fé na universidade? Certamente, né? Por causa do dogma, muitas aspas, do cientificismo, né? Da ditadura do relativismo, né? Do individualismo, cultura do descarte, como vem frisando o Papa Francisco, né? Então, se o jovem não estiver aberto para a verdade, não ter o coração endurecido, então ele passa pela universidade e sai pior do que entrou, né? Eu fiz essa pergunta por causa do relato de alguns pais que chegam a nós e que, lamentavelmente, vivem esse drama. Mas vamos lá, seguindo aqui. A mesma pessoa que fez a pergunta anterior diz: os pais devem motivar seus filhos a participarem deste simpósio? Sim, claro. Com certeza. Vai fazer um enorme bem. Sim. Pode ser que ele participe apresentando um trabalho, pesquisando sobre Edith Stein, ou apenas ouvindo, né? Foi o meu caso, quando ouvi o simpósio, fiquei encantada. E tem uma coisa muito interessante nesse simpósio, o Vitor pôde experimentar, nós fomos juntos para o último simpósio, e ele não conhecia os simpósios de Edith Stein. E aí eu falei para ele, o ambiente é diferente, pode acreditar. E, de fato, as pessoas, elas estão em paz, elas são unidas, elas estão abertas a ouvir opiniões, e a gente não tem aquela coisa rígida que vai te massacrar, que muitas vezes a gente encontra em outros simpósios, outros eventos universitários, né? Tem um clima muito agradável, o simpósio de Edith Stein. Já vou trazer aqui informações, gente. Olha, 5º Simpósio Internacional Edith Stein será realizado na Universidade de Brasília de 28 a 30 de agosto, agora próximo. Informações na sua tela aí agora vai aparecer o site para você entrar. Atividades desenvolvidas por meio de conferências, mesas redondas, mini cursos ministrados por professores, doutores, especialistas no pensamento steiniano. Mais perguntas aqui rapidamente, olha. Boa noite, sou o Josivânio Silva de Araújo, Maceió, Alagoas. Sou aluno de Filosofia da Universidade Federal de Alagoas. Tem algum grupo de estudo sobre Edith Stein no Nordeste? Gostaria de fazer meu TCC sobre Edith Stein e Santo Tomás, mas ainda estou no 5º período. Ele vai concluindo aqui. Onde posso encontrar material de pesquisa sobre Edith Stein? Ele pode entrar tanto no site, né, edithstein.com.br. Se ele jogar no Google, ele encontra o nosso site, né? Talvez seja mais fácil. Existem grupos de estudo no Nordeste, não em Alagoas especificamente, mas em outros estados existem esses grupos de estudo. E se ele entrar no site, ele vai ter o nosso contato lá. A gente faz também grupos de estudo virtualmente. Então, nós marcamos datas via Skype, né? Então, a gente tem a tecnologia também ao nosso favor, né? Aqui eu estou falando, a gente está mostrando ali na tela também o endereço para as pessoas se inscreverem, consultarem sobre o simpósio. Mas vocês têm um grupo que as pessoas podem procurar por vocês? Um grupo de trabalho, um grupo de partilha sobre Edith Stein? Vocês participam de algum grupo? Eu participo de um grupo, mas é um grupo mais voltado a professores que já estudam há um tempo, Edith Stein. Eu digo assim, por quem agora está sendo despertado e quer conhecer, quer participar de... Sim. Não é? Se ele entrar no site da Edith Stein, lá vai ter os nossos nomes e ele consegue o nosso contato. Okay. E aí, se ele quiser fazer o contato diretamente conosco, a gente introduz
no grupo ou indica algum professor que possa orientá-lo nessa dissertação. Repete o site que você falou, Edith Stein. edithstein.com.br. A Sueli de Guarulhos, São Paulo, diz: estou amando o programa. Um abraço para a Sueli. Gente, o nosso tempo já acabou e eu quero agradecer muito a presença de vocês. Terminou que a gente queria até mais tempo, não é? Mas muito obrigado. As informações sobre este simpósio tem aí neste endereço que está na tela, quintosimpósio.edithstein.com.br. Obrigado, professora Emanuele, foi um prazer. Igualmente. O prazer foi meu. Obrigado ao Lucas Lima também, parabéns pelo trabalho, professor também. Obrigado, prazer foi meu. Vitor Hugo, prazer. Muito obrigado, igualmente. E o professor Saulo deu lugar aqui, está ali ainda também, muito obrigado. E olha, gente, todas as informações sobre o simpósio estão aí agora. Procure. Foi um prazer enorme conhecer mais sobre a Edith Stein, conhecer vocês também, muito obrigado. Este programa pode ser revisto de sábado para domingo às 2 horas da manhã. Já é domingo, 2 horas da manhã é a reprise. Assista lá, tá bom? Grande abraço, fique com Deus e até a próxima semana com mais um Além da Notícia.